Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para meditarmos das Escrituras, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é o nosso manual de fé, que é a nossa regra de fé, que é o nosso manual de conduta, como que nós devemos conduzir, o que nós devemos pensar, como viver uma vida com propósito. Nós vamos descobrir lendo as Escrituras, amém? E aí, gente, nós vamos ver que na leitura de ontem, nós começamos a história de um grande juiz que foi Gideão. Gideão, que muitos chamam de fraco, de covarde, até mesmo pelas leituras que a gente vai ver, das provas que ele tem que fazer com Deus, mas o Senhor o chama de guerreiro corajoso. E Deus fala com ele, vai com a força que você tem. Isso é muito importante para a leitura de hoje, porque nós vamos ver Deus enfraquecendo o exército israelita para glorificar o seu nome, o seu santo nome, o nome de Yahvé. Por quê, gente? Porque Deus está falando assim, ó, vai com a força que você tem. Às vezes a gente não vai, a gente está parado, falando, eu sou fraco, eu não dou conta, eu não tenho capacidade, como Moisés, eu não sei falar, eu não sou erudito, não consigo, mas Deus está falando, vá com a força que você tem. O que ele está dizendo? Saia do lugar de estagnação, pare de onde você está parado e se mova. Vá com a força que você tem. Ele vai mostrar no capítulo 7 que a força que Gideão tinha era a necessária para que a força de Deus se manifestasse em sua fraqueza. Vamos falar sobre isso então? É muito lindo, gente, porque nós vamos ver que o povo de Israel tinha um exército de 32 mil soldados. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jerubaal, que agora é o novo nome dele, né, que significa que ele derrubou os altares de Baal, seu pai, ele levantou com um exército. E aí Deus falou assim, olha, você tem guerreiro demais. Se eu deixar... Gente, vamos lembrar uma coisa aqui, há parênteses. Tudo que está escrito na Bíblia, Paulo vai falar aos Romanos, tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino. Então, cada versículo que Deus deixou na Bíblia, gente, tem um propósito para nos ensinar. Nada é em vão. Essa é a minha vida, a minha busca. Eu amo quando em Provérbios Salomão vai falar isso, que a riqueza do rei é descobrir os mistérios do rei, os mistérios escondidos, né? E eu acho isso muito lindo, porque é muito gostoso descobrir as coisas, não nós, na nossa própria força novamente, mas o Espírito Santo desvendar os mistérios das Escrituras, a maneira como nós vamos descobrir aqui os segredos e entender como esse princípio aplicado em nossa vida vai nos gerar a mesma resposta, uma resposta de vitória, como aconteceu ali com o Gideão. Então vamos entender, olha só, Deus vai falar, eu abri um parênteses falando que tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino. Deus vai deixar claro aqui na palavra de Deus que ele fala para Gideão, seu exército está muito grande. Se vocês forem com a quantidade de guerreiros que vocês têm, vocês vão ganhar e vão achar que venceram com a sua própria força. Vocês estão entendendo, gente? Olha como o Senhor é. Ele fala, vocês têm guerreiro demais. Se eu deixar vocês lutarem contra os midianitas, Israel vai se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou pela sua própria força. Nós estamos falando de força. A Gideão vem para nos mostrar, a história de Gideão vem para nos mostrar a fraqueza da nossa força e o infinito poder de Deus, a força infinita de Deus. Porque a primeira coisa que Deus fala para Gideão é, vá com a força que você tem. E agora ele chama Gideão, levanta, e ele acha que a força que ele tem são os seus soldados. Então ele tem 32 mil soldados e Deus fala, não, você tem soldados demais. É necessário que nós diminuamos. É necessário que vocês diminuam para que eu cresça. E aí Deus vai falar, nós vamos ter que diminuir esse número aí, porque se vocês ganharem... E olha, gente, que já era difícil. Por quê? Nós vamos ver lá na frente que os midianitas, que era o exército contra quem eles iam lutar, tinham 135 mil soldados. Então, a batalha de 135 mil soldados contra 32 mil daria mais ou menos um soldado de Israel para 4 soldados midianitas. Já era difícil. Um soldado de Israel iria lutar contra 4 soldados israelitas, midianitas. Isso já seria uma batalha, se fosse ganho, uma batalha assim, uau!
grande. Deus deveria ser glorificado naquilo, mas Deus queria mais. Deus pensou, não, cada um vencer 4, pode ser que vocês pensem que conseguiram ainda com o próprio braço, então a gente vai diminuir um pouquinho. E aí ele faz ali um teste, né? Fala, ó, pergunta pra quem tem medo e quem tá assustado. Quem tem medo e quem tá assustado pode ir embora. 22 mil vão embora, gente. É muita gente. 22 mil pessoas paralisadas pelo medo, amedrontadas e aterrorizadas e assustadas deixaram de lutar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o medo nos paralisa. Ai, Lorena, eu não posso ir, porque se eu for, o que eu vou falar? Meu pastor me chama para pregar, para dirigir uma célula. Deus coloca no meu coração um ministério. Eu queria fazer mais, eu queria conseguir colocar aquele projeto em obra. Eu queria pregar a palavra de Deus, mas eu tenho tanto medo. Se você está paralisado porque você tem medo da sua própria capacidade, essa live é para você. Entenda que Deus está mandando você ir com a força que você tem. Mas é pouca, mas é... Deus falou para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder opera quando você está fraco. Porque nós temos uma coisa terrível dentro de nós, desde que o homem caiu, que é uma vontade de ser independentes. Nós queremos ser independentes de Deus, nós queremos ser como Ele é, não é a tentação de Eva? Eu posso ser como Ele é. Adriana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, minha querida. Estamos falando sobre como Deus opera a força dele na nossa fraqueza. E a história de Gideão, ela vem para nos mostrar isso. E então nós vamos entender... O que eu estava falando antes disso, gente? Vamos falar de força, né? Então nós precisamos entender que Deus opera a força dele é na nossa fraqueza. Lembrei de Eva. Boa tarde, Adriana. Deus abençoe, viu? Eva queria ser como Deus é, para não ter que depender dele, para aprender dele, para ter que confiar nele. Nós somos muitas vezes assim. Nós queremos ter um pé de meia. Quantas vezes você vai perguntar para uma pessoa e fala, você quer enriquecer? Não quero enriquecer, não quero ter só um dinheirinho por caso de eu precisar. No fundo, muitas das vezes, tudo que nós queremos é não ter que confiar em Deus, depender dele. Nós queremos ter a solução rápida na nossa mão. Sempre que bater o problema, a gente não precisa depender de uma força invisível. Nós queremos depender de nós mesmos. Mas não é assim que Deus opera, porque Deus opera pela fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus vai nos colocar em situações onde a gente vai ter que demonstrar fé. Às vezes, eu muitas das vezes falo assim, como é que eu vou te agradar hoje? Como que eu vou te colocar um sorriso no seu rosto hoje? E eu vou te falar uma coisa, irmãos, essa é uma oração perigosa, porque pra gente agradar a Deus, nós precisamos ter fé. E pra ter fé, nós precisamos ter situações de impossibilidade. Sabe, o que Deus tem pra mim, pra você fazer, é muito maior do que nós conseguimos. Mas não é na nossa capacidade. Gideão, enquanto ele estava ali com 32 mil soldados, ele tinha que vencer, cada soldado dele tinha que vencer 4 soldados midianitas. Mas Deus fala, tá muito, vocês vão ganhar e vão achar que foi na própria força de vocês. Então o que ele faz? Ele coloca ali, tira os amedrontados, né, os que estão com medo e assustados, e sai 22 mil, 2/3 praticamente vão embora. E aí ele fala, ainda tá muito. Meu Deus, seu exército ainda tá grande, o que eu quero fazer é ainda maior. Vocês vão ter que viver assim uma provisão sobrenatural. Vocês vão ter que ter uma confiança insana, uma coisa assim que é só por Deus mesmo. E aí ele vai falar assim, vamos fazer um teste? Vocês vão descer até uma fonte. Fonte é sempre Jesus, né? Sempre lembra de Jesus. E aí você vai separar os homens em 2 grupos. Num grupo você vai colocar os homens que chegaram naquela fonte e beberam água das mãos. E aí eles pegaram a água com a mão e eles beberam água das mãos, lambendo como cachorros, até o que fala aqui, como fazem os cães. Mas tem um outro grupo que são as pessoas que vão se ajoelhar e colocar água na boca para beber, a água direto na fonte. E aí só 300 homens beberam a água das mãos e fizeram como o primeiro grupo que Deus falou. E aí Deus falou, é com esses 300 homens. Isso pra mim sempre foi uma incógnita, gente. Eu sempre quis pegar uma coisa assim disso, sabe? O que significa usar a mão e beber com a boca e o outro vai direto na fonte? Eu penso que
Deus honraria aqueles que foram direto na fonte, que não usaram suas próprias mãos, mas não foi isso que aconteceu. Deus pegou os 300 que usaram as próprias mãos. Enfim, se você souber me explicar isso, por favor, coloque aqui nos comentários. Me escreva aqui o que você entende disso. Por que Deus permitiu que os homens que lutassem fossem aqueles que usassem as mãos e lambessem como cachorros? Enfim, vamos continuar então. Vocês me ajudam aí, porque essa revelação aí eu ainda não tive. Mas aí, gente, o que acontece? Com 300 homens, lutar contra 135 mil é uma coisa tão insana, tão louca, tão fora de lógica, uma confiança assim, bruta, gente, de alguém que tem uma fé no Deus do impossível. Por quê? Antes precisava de um israelita para 4 midianitas, agora é um israelita para quase 450 midianitas. Gente, são 300 homens. Para cada um dos 300 homens são necessários, e cada um deles deveria matar, para vencer o exército de 135 mil, quase 450 dos midianitas. Como que um homem venceria 450 mil? 450. Mas eles vão entender que não é na força deles, não são eles que vão lutar, Deus guerreará por eles. E aí eu acho interessante que Deus fala assim, ó, se você ainda, eu vou te dar vitória, mas se você ainda tá com medo, Gideão, olha como é que o Senhor era paciente, gente. Vai lá até o acampamento que você vai escutar uma coisa que vai te dar força para lutar. E aí ele vai lá no acampamento, ele ouve um homem falando de um sonho que teve, que um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento e que desmontou a tenda. Quando eu li a palavra pão, eu logo me lembrei que ele estava malhando o trigo no lagar. E malhar o trigo, quem malha o trigo para fabricar o pão. Então talvez quando Deus colocou ali naquele sonho, naquele homem, a visão do pão, talvez, eu tô viajando aqui agora, tá? Talvez Gideão tenha se lembrado de onde Deus o encontrou. O que ele estava fazendo? Ele estava malhando o trigo, escondido, ele estava preparando o pão. Mas agora Deus está usando o pão para destruir o acampamento dos midianitas. Meu Deus, essa palavra é maravilhosa, Senhor. É minha fonte de meditação dia e noite. E aí, gente, maravilhosamente bem, o Senhor vai... Deixa eu continuar aqui, perdão, me perdi. E aí, Gideão vai e vai falar assim, nós vamos lutar. E Deus vai dar uma estratégia maravilhosa, uma estratégia militar, gente, uma coisa assim, unida à fé. Quando Deus nos dá instruções para vencer um exército, nós precisamos entender que nós devemos seguir as instruções à risca. Por mais que elas pareçam loucas. O que Deus está me pedindo é loucura. Mas é Deus que está pedindo, você tem certeza, sensibilidade, fé? Vá com a força que você tem. Gideão foi com a força que ele tinha. Gente de Deus. Com aqueles 300 homens, Deus deu uma estratégia para ele. Cada um dos homens deveria ter uma trombeta, um cântaro, um vaso de barro. Né, esse cântaro, algumas traduções falam cântaro, outras vaso de barro. E dentro do vaso de barro, eles iam colocar uma tocha acesa. Isso aqui dá uma pregação de 20 horas e 40 minutos. Não mais. Dependendo de onde o Espírito Santo levar o pregador. É para eternidade. Infinitas mensagens disso. Mas eu queria falar um pouquinho daquilo que Deus foi colocando no meu coração na leitura de hoje. Porque a Bíblia ela vai se renovar todos os dias. Então o que Deus tem para hoje, para mim? O que Ele me lembrou? Primeiro vamos falar da estratégia militar. Eu já li uma vez, eu não achei hoje, mas eu já li uma vez sobre essa vitória, porque Deus vai confundir o exército midianita, tanto que, contando um spoiler aqui, né, adiantando um pouquinho a história, quando eles vão fazer o que eles vão fazer, os israelitas, os midianitas, eles ficam tão assustados, perturbados, loucos, com tanto medo, eles ficam assim, perturbados mesmo, e eles começam a se atacar. Preste atenção, gente, quando a gente está no lugar que Deus nos coloca, quando a gente guerreia a guerra do Senhor, Ele mesmo coloca confusão no inimigo e faz com que a força do inimigo, Ele mesmo se derrota. Então nós só temos que estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, sem desanimar e com fé, sem incredulidade. Preste atenção, eles pegam as trombetas. Uma vez eu li, voltando aqui, que o que assustou os midianitas a ponto deles ficarem perturbados é que naquela época cada comandante tinha uma trombeta. Cada comandante, ao enviar o exército para atacar o exército inimigo, ele precisaria quebrar o cântaro e tocar a trombeta. Então aquilo significaria, na cabeça do inimigo, para causar confusão no inimigo, significaria que não é que havia 300 soldados, mas que havia 300 comandantes
cada um com um exército atrás. Então o inimigo ficou doido. Imagina, gente, que a estratégia foi tão tremenda, foi tão maravilhosamente bem executada, que Gideão mandou eles, os israelitas, os 300 que estavam com ele, rodear o acampamento dos midianitas. Era um grande acampamento, porque eram 135 mil soldados. Os 300 ficam de forma posicionada. E eles têm ali, isso é uma história de unidade, gente. Tanto que quando eles gritam, quando eles fazem exatamente o que Gideão mandou, eles gritam: espada pelo Senhor e por Gideão. Então eles têm um propósito. E Deus falou uma coisa no meu coração: é melhor 300 homens com um propósito apenas do que 32 mil dispersos, com medo, orgulhosos, dispostos a desobedecer. É melhor 300 homens, que é pouco numa guerra, mas é melhor 300 com um só propósito, do que 32 mil soldados dispersos, desunidos, sem comunhão e sem propósito. Então nós precisamos ver que Deus está nos ensinando. Os 300 homens rodearam o acampamento, cada um no seu lugar. A tocha estava dentro do vaso de barro, então enquanto eles se aproximaram, eles não foram vistos. Então, tá vendo a estratégia? Nós vamos esconder a luz para não ser visto, mas vai chegar um momento que nós vamos quebrar o vaso. Depois nós chegamos lá. Vamos entender na estratégia militar? Na hora que eles quebraram o vaso, e eles se dividiram em 3 companhias de 100. E 3, gente, lembra de um Deus triuno? Cada um tem um propósito. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente une essas 3 unidades, e elas têm o mesmo propósito, e elas fazem juntas, realizam juntas o mesmo propósito, não importa o tamanho do inimigo. Deus nos dará a vitória, uma vitória incrível e sobrenatural. Eles quebram o vaso, e aquelas 3 companhias de 100 soldados, ao quebrar o vaso, o ruído é enorme. O ruído é enorme. E quando eles quebram o vaso, o acampamento midianita já escuta um estrondo. Que estrondo é esse? Um barulho atordoador. Primeiro porque eles sabem que eles estão lutando contra o exército do Deus vivo. Eles sabem, eles conhecem Israel. Eles sabem que Israel perdeu muitas batalhas por desobediência, mas existe uma história de um Deus que lutava por Israel, que abria Mar Vermelho, que os tirou do Egito através de milagres e maravilhas, que fez eles vencerem todos os reis amorreus, Seom, Og, todos os cananeus. Então nós precisamos entender que aquilo já assustou eles. Depois daquele estrondo terrível do quebrar dos vasos em um só, uníssono, né, na verdade. Então sabe o que acontece? Eles tocam as trombetas. E ao tocar das trombetas, imagina o barulho, um estrondo e uma trombeta, e agora as tochas acesas. Eles ficaram atordoados. E sabe o que eu quero te dizer? Que Deus falou no meu coração. Não, eu tô só no capítulo 7, mas tá bom, 8 e 9 vai ser bem rapidinho, tá, gente? Que Deus colocou no meu coração. Nós somos um tesouro, nós carregamos um tesouro, mas em vasos de barro. E aí, quando a gente tem esse tesouro em vasos de barro, e o tesouro que nós carregamos é Jesus Cristo. A mensagem da cruz. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Nós carregamos Jesus dentro de nós. E aí chega uma hora que nós temos que ser quebrados. E o quebrar da nossa carne, a renúncia que nós fazemos do pecado, tudo isso vai fazer com que a luz de Jesus resplandeça. E uma vez que nós quebrados, com a luz de Jesus resplandecendo, e nós falamos e proclamamos o Evangelho, como uma trombeta, nós então vencemos todo o inimigo, todo embaraço, toda tentação, toda hoste nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Deixa eu ver o que a Adriana falou. Os 300 homens que lambe a água, que foram convocados para ir com Gideão. Lamber a água significa que estavam atentos para qualquer ataque repentino. Demonstravam que estavam atentos. Interessante, né? Porque ao abaixar ali e lamber da própria boca, eles estavam mais despreparados, né? Uma vez que eles estavam em pé bebendo ali ou agachados, né?
bebendo a água da mão, eles estariam mais rápidos para poder se defender. A gente poderia até levar para um vigiar, né, e orar. Obrigada, Adriana, por compartilhar. Muito interessante esse ponto de vista aí. A Raquel entrou aqui. Raquel, Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. Boa tarde. Paz do Senhor Jesus. Gente, então é isso. Nós quebramos o nosso vaso de barro para que a luz de Cristo apareça. E quebrar significa renúncia, abrir mão. E a luz de Cristo aparece e nós proclamamos o Evangelho como uma trombeta. E o inimigo, ele é vencido. Só que ele não é vencido de uma vez. Eu estava reparando isso na leitura de hoje. Antes de continuar a batalha, Gideão teve um problema interno. E quando eu digo interno, dentro do povo de Deus. Amém, amado. Boa tarde. Deus abençoe. Amém, querida. Gideão teve um problema, gente, dentro de casa. Por quê? Quando ele vai, ele chama alguns homens. Mas agora os homens da tribo de Efraim ficam enciumados. Eles falam, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou para lutar contra os midianitas? Imagina só que houve ali já uma destruição que, pelo que eu li aqui, deixa eu achar, 120 mil dos 135 mil já haviam sido mortos. 120 mil se atacou e morreu, se matou. Então houve uma grande derrota ali. Aí o povo que não tinha sido chamado para lutar falou assim, nossa, Gideão, por que você não chamou a gente? A gente ia também. Gente, olha que forte isso. Às vezes a gente está lutando contra o inimigo e aí vem um problema interno. Nossa, Deus está te abençoando, por que você não me chamou? Por que você... Nossa, você está fazendo isso, seu ministério está sendo bem sucedido, mas por que você não me chamou para participar? E às vezes, gente, a gente vai ter que ter muita paciência para não criar briga com os nossos. Porque o diabo muitas das vezes quer nos dividir. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus já nos deu uma dica. A casa dividida não subsistirá. Não dá pra gente ser vitorioso se os membros da própria família estão divididos. Se a igreja de Jesus não estiver unida no mesmo propósito, se houver divisão e separação entre nós não vamos vencer o inimigo. Então nós temos que ter muita paciência. Eu vi essa paciência em Gideão. Gideão vai falar, gente, com brandura com o povo de Efraim. Ele vai falar, aqui, vai cuidar da vida de vocês. Vocês não podiam se alegrar com a gente? Vocês não podiam só se alegrar com a nossa alegria? Ah, quer saber? Vai pra sua tribo. Vai resolver seus problemas enquanto a gente luta as batalhas de Deus. Estou aqui lutando o que Deus me chamou para fazer, que eu sou forte, guerreiro. Não, gente. Ele não lutou contra os efraimitas ali. Ele falou com brandura. E ele falou assim, olha, o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra da uva da colheita de Efraim não é melhor do que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deixa eu só confirmar aqui, que eu fiquei de pesquisar esse Abiezer, só para confirmar que é da família de de Gideão mesmo. Irmão de Gileade, neto de Manassés. Isso mesmo. Gideão era de Manassés, não era? Os midianitas reduziram. Vou pesquisar que é mais rápido. Que eu fico nervosa e aí não rende. Gideão na Bíblia. Ele era da tribo de Manassés. Então Gideão tá falando assim com os efraimitas. Que isso, gente? Deus tem abençoado tanto vocês. As colheitas que vocês têm são muito melhores do que as colheitas de Manassés. Vocês não precisam se preocupar conosco, não. Deus tem abençoado tanto vocês, não precisa se comparar conosco. Ele falou com brandura e Deus me lembrou de Provérbios 15:1, que fala assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não, sabe, gente, lutar 300 homens para ter uma grande vitória contra os inimigos e depois perder a batalha em casa. Nós vemos isso, tem tantos homens que têm um grande ministério, que vão desbravando o reino de Deus e pessoas vão aceitando Jesus, mas não conseguem ter um casamento bem sucedido. Os filhos se perdem, o que adianta? Você ter grandes vitórias contra o inimigo e perder a luta dentro da sua própria casa. Gideão foi muito sábio, falou com brandura. A resposta branda, gente, desvia o furor. Que a Bíblia diz que quando ele falou isso, a indignação dos homens diminuiu. Mas a resposta dura suscita a ira. Cuidado com a resposta que você dá. Esses dias uma psicóloga falou, antes de responder, ela foi lá na igreja, antes de responder, respira. Eu sou uma pessoa muito
Eu não sei se é colérico ou sanguíneo. Eu sei que eu sou uma pessoa que é muitas vezes intensa, que quer falar o que pensa, que quer dar uma resposta. E isso é muito perigoso, porque se a gente responde com uma resposta dura, ao invés de acalmar o ambiente, a gente provoca uma ira pior. Provoca um problema ainda pior. Anteontem, na verdade, quem planta vento colhe tempestade. Nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas das vezes Deus tem inimigos enormes pra gente vencer no Brasil e a gente tá lutando entre si. Qual que é a igreja melhor? Qual que é a igreja mais certa? Não, vamos unir, gente. Vamos ser pacíficos. A Bíblia diz dos pacificadores. Nós temos que ser manso e humilde como Jesus. E aí, quando resolveu o problema dentro de casa, a Bíblia diz que eles continuaram. Por quê? Olha só, gente. Embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. A vitória não veio toda de uma vez. Embora Deus tenha matado 122 mil na confusão, ainda tinha 15 mil para eles vencerem. E eles estavam exaustos. Tá vendo como tudo que Deus está falando é de força nessa live? Essa live tá muito forte, gente. Falando de força, essa live tá forte. Eu quero convidar vocês que estiverem vendo depois, vocês que estão vendo agora, sentiu que tem alguém que precisa te fortalecer no Senhor e na força do poder, compartilha essa live com essa pessoa. Vamos falar da verdade bíblica. A gente vê tanta bobagem na internet, a gente vê tanto meme, a gente gasta tanto tempo com nada, com lixo. Vamos compartilhar o que presta também. Não tô falando, tá, gente? Em nome de Jesus, que só o meu conteúdo que presta. Eu também coloco coisa aqui, mas às vezes a gente é tão rápido pra compartilhar aquele videozinho nada a ver, né? Compartilha essa live com quem você pensou aí agora, tá com pouca força, precisa da força do Senhor. E vamos ser bênção na vida de outra pessoa. Vamos tocar essa trombeta, como Gideão. Amém? Eu não sou de pedir isso, gente. Eu sou do tipo que, se Deus quiser, Ele envia. Só que às vezes, Deus vai nos dar estratégia para divulgar o Evangelho. E a gente precisa ser humilde também para pedir. E aí, sobrava 15 mil guerreiros para eles vencerem. Então, Gideão convoca ali outras duas tribos. Deixa eu confirmar aqui, gente. Eu não peguei essa parte. E aí, deixa eu resumir. Gideão vai atrás desse povo. Lembrei, ele passa por duas cidades que falam com eles assim: não vamos dar vocês comida e água. Eles estavam cansados, lembra? Nós não vamos dar água e comida para vocês. Depois que vocês capturarem esses dois homens que vocês falaram então para capturar, vocês voltam aqui que a gente dá comida. E Gideão falou assim: vocês zombaram de nós? Eu vou capturar esses dois, Zeba e Zalmuna. E quando eu voltar, eu vou matar vocês. E tudo que Gideão falou, ele fez. De fato, eles conseguiram na força de Deus. Gente, eles já estavam exaustos. Mas o Senhor é a força para o cansado. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não os que confiam no seu próprio braço. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Gente, aqueles homens já estavam cansados, mas Deus renovava a força deles para eles continuarem e vencerem aquela batalha. Eles foram, mataram aquele exército de 15 mil, capturaram Zeba e Zalmuna, voltaram, destruíram as cidades que não ajudaram eles. E aí ele venceu ali, ele teve uma grande vitória. Gideão, o que nós muitas vezes chamamos de covarde, na verdade Deus estava usando a fraqueza dele para revelar a sua força, a força de Deus. E Deus quer usar a sua fraqueza também. Naquilo que você pensa, não, Deus não pode me usar nisso não, eu não tenho capacidade, é nisso mesmo que Deus quer te usar. Se permita. Todos nós, gente, se a gente for na nossa própria força, nós não vamos conseguir nada. Mas quando a gente depende do Senhor totalmente, quanto mais insano, melhor. E aí o Senhor, Ele é glorificado através da nossa vida, amém? Uma coisa triste é que Gideão, no final ali, né, depois de tudo, ele cria um colete, um éfode. Esse éfode era um colete que o sacerdote vestia. E ele cria um colete de ouro que acabou sendo uma armadilha para Gideão e para a família dele, porque o povo começou a adorar aquele colete, né? Aquilo acabou afetando a pureza na adoração. Não vou entrar muito nesse mérito, Gideão, qual que era a intenção do coração de Gideão, se era levar a adoração para o Senhor, ou se era trazer para si próprio alguma adoração. Não vou entrar nesse mérito, porque eu não me aprofundei muito nisso, mas, de fato, uma coisa muito perigosa, gente, é que muitas das vezes, tentando fazer o que é certo, a gente acaba fazendo levando as pessoas a um lugar de idolatria. A gente vê muito isso, homens de Deus, que muitas vezes são idolatrados por pessoas. Ele não quer ser idolatrado.
mas ele acaba sendo ministérios, cantores, adoradores, que deveriam levar adoração para Deus, mas que acabam se tornando objeto de idolatria. Isso é muito sério, gente. Eu só vou falar uma coisa disso. Um dia lá em Apocalipse, o anjo falou para João, quando João se dobrou para adorar o anjo, ele fala para João: adora a Deus. A mim não. Adora a Deus. E nós precisamos sempre lembrar disso. Nosso objetivo nunca é conquistar honra para nós mesmos. O objetivo é dar glória a Deus. Amém? E o capítulo 9, que é enorme, conta a história de Abimeleque, que era filho de Gideão. Era um filho meio que bastardo, que era filho da concubina, né? Mas ele acaba querendo ali se tornar rei. E ele faz uma aliança com o povo de Siquém. E nem Abimeleque, que acabou matando seus 70 irmãos, nem Siquém, que apoiou, estavam certos diante de Deus. E Deus queria castigar os dois. Então eles entram numa batalha lá, insana. Eu não quero falar muito sobre isso também, porque senão vai ficar muito grande a live. Quantas horas? 35 já. E acaba que no final eles acabam se matando também. E a gente vê que Deus os castigou pela sua maldade. Para terminar então, gente, não ficamos sem castigo. Todos nós somos dignos de castigo. Se não é a cruz de Jesus e o arrependimento sincero, uma fé e devoção em Cristo Jesus, todos nós seríamos, dignos de um castigo merecedor. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e levou o castigo que hoje nos traz a paz. Ele estava sobre ele. Então, Siquém e o povo de Siquém, que apoiou o ato terrível de Abimeleque, ambos acabaram sofrendo castigo pelos erros dele. E nós também sofremos um castigo se nós não nos arrependermos o quanto antes, nos voltarmos para Jesus, que nos purifica com seu sangue, o sangue de uma nova aliança. É só pelo sangue de Jesus, gente, porque nós somos dignos de cruz, de morte, mas ele tomou a nossa cruz sobre ele mesmo, e é por isso que hoje nós somos salvos. Amém? A Adriana comentou aqui: lambia a água e olhava ao redor caso o inimigo atacasse. Eu ouvi essa interpretação do pastor Luciano. Pastor Luciano Subirá, amada? Forte isso, interessante. Aqueles homens que deitaram, para poder lamber, eles estavam mais despreparados, Então nós temos que vigiar, gente? Vigiar e orar e nos arrepender o mais rápido possível das nossas ações, porque há perdão para o arrependido. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita, gente. Só tem uma coisa que o Senhor, a Bíblia diz: Deus não resiste. Deus não resiste. Eu vou até pegar o versículo direitinho. Deus não resiste. Como que o Deus de todo o universo pode não resistir a alguma coisa? Ele é Deus, ele é suficiente, ele é soberano, ele é único, ele é eterno. Como que uma coisa é irresistível para Deus? E a Bíblia diz: Deus não resiste um coração. Deixa eu achar aqui só um minutinho. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Uau, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17. Amém? É isso que eu queria falar hoje. E eu espero que essa live tenha edificado a sua vida. Vai com a tua força, a força que você tem, ela mesma. É pouca, mas é que você tem. Inclusive eu me lembrei, até deixei aqui, Apocalipse, tem uma das igrejas que Jesus vai falar essa mensagem: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus não espera que nós sejamos fortes em nós mesmos. Ele falou assim: olha, eu pus uma porta aberta diante de ti que ninguém vai fechar. Sobre você eu tenho uma coisa para falar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Guardastes a minha palavra. Deus não espera que você seja forte. Tem dia que eu tô desmoronando, gente. Tem dia que eu tô aqui em casa falando: não consigo ser a mãe perfeita que eu quero ser, a dona de casa perfeita que eu quero ser, a administradora do lar, a esposa de pastor. Eu não consigo, é muita expectativa em mim. E aí quando eu penso assim: eu não vou dar conta, o Senhor me lembra: não é de você, a força não é sua, não vem de você. Tem que voltar pro secreto e renovar suas forças em mim, porque eu sou a sua força.
Amém? Deus abençoe a vida de cada um, gente. Obrigada por quem ficou até o final. Vanilda entrou aí, minha sogra querida. Deus te abençoa. Espero que vocês estejam bem, viu? Saudade já. Vanilda, Adriana, Raquel, Deus abençoe a vida de vocês, viu? E até segunda-feira, se assim Jesus permitir. E não se esqueça, como Deus falou para Gideão, eu falo para você, vai. Vai com a tua força mesmo. É pouco, mas vai. Vai com a tua força, porque o meu poder opera na sua fraqueza. Amém? Deus abençoe, gente. Não se esqueça de compartilhar. Amém, Raquel? Deus abençoe vocês também. Não se esqueçam de compartilhar com quem o Espírito Santo te tocar, tá? Quem se sentiu aí que tá fraco, precisa de uma palavra de fortalecimento. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Um bom final de semana a cada um de vocês. Tchau.